Caros amigos, bem-vindos ao podcast Jesus no Lar, da Sociedade Espírita Renovação. Leitura do capítulo 124 do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Após a leitura, um breve comentário, e em seguida finalizaremos com a prece. Firmeza da fé. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e, na época da tentação, se desviam. Jesus, Lucas 8:13. A palavra pedra entre nós costuma simbolizar rigidez e impedimento. No entanto, convém não esquecer que Jesus, de vez em quando, a ela recorria para significar a firmeza. Pedro foi chamado pelo Mestre, certa vez, a rocha viva da fé. O Evangelho de Lucas fala-nos daqueles que estão sobre pedra, os quais receberão a palavra com alegria, mas que, por ausência de raiz, caem fatalmente na época das tentações. Não são poucos os que estranham essa promessa de tentações, que, aliás, devem ser consideradas como experiências imprescindíveis. Na organização doméstica, os pais cuidarão excessivamente dos filhos, em pequeninos, mas a demasia de ternura é imprópria no tempo em que necessitam demonstrar o esforço de si mesmos. O chefe de serviço ensinará aos auxiliares novos com paciência e depois exigirá com justiça expressões de trabalho próprio. Reconhecemos assim, pelo apontamento de Lucas, que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros. Enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas, provavelmente estará tranquilo, mas, se não possuir raízes de segurança em si mesmo, desviar-se-á nas épocas difíceis, com a finalidade de procurar alicerces alheios. Tudo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e iluminação. Respeitemos a firmeza de fé, onde ela existir, mas não olvidemos a edificação da nossa, para a vitória estável. Encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 4, nos versículos de 35 a 40, uma interessante narração sobre a fé que ficou conhecida como Jesus na barca tormentosa. Conta o evangelista que Jesus, após um dia exaustivo de pregação, adormece no fundo da barca que ele e seus discípulos usariam para atravessar o lago de retorno ao lar. Em um dado momento, já muito longe da margem, eis que o grupo é surpreendido por uma tormenta que se ergue sobre as águas, ruidosa e terrível. Apesar de estarem acostumados às lides da pesca e aos caprichos do clima, tamanha era a procela que aqueles pescadores calejados se desesperam diante da borrasca que rugia, impiedosa, ameaçando-lhes a vida. De pronto, acordam o mestre de seu sono, gritando em desespero o temor que os assaltava. Ele, levantando-se, repreendeu aos ventos, que de súbito se acalmaram, de pronto se transformando em suave brisa sobre as ondas. Voltando-se para seus companheiros, Jesus os questiona dizendo: onde está a vossa fé? Isso nos leva a pensar. A interrogação de Jesus, onde está a nossa fé, indica claramente a necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião apropriada para a demonstração da firmeza de nossas crenças. Emmanuel diz no texto lido que não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros e que não devemos esquecer a edificação da nossa para a vitória estável.
Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, é necessário indagar a si mesmo onde está a nossa confiança no porvir. Encontramos em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 5, o seguinte texto. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Compreender com a doutrina espírita de onde viemos, para onde iremos, abre-nos os olhos para a real razão da vida, educando-nos para enfrentar os obstáculos da estrada, até que sejamos capazes de dominar a nós mesmos, educando-nos através das lições recebidas, para vencer serenamente a árdua subida de sublimação. Encerrando nossas reflexões de hoje, convidamos a todos para nos acompanhar em uma prece. Senhor Jesus, Mestre e amigo, agradecemos a oportunidade de orar, pois a prece é luz para nossas almas. Eleva-nos, Senhor, o coração, para que assim, socorridos por suas mãos, alcancemos uma visão mais clara de nossas dores e padecimentos, antevendo o futuro feliz que nos espera além das lutas do agora. Fortalece-nos a fé a cada passo do caminho, para que nunca percamos a esperança nem o rumo. Fica conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast, Jesus no Lar.